Ele me traía com a professora do nosso filho. Eu deveria ter percebido antes. Muito antes. Mas a gente sempre acha que essas coisas acontecem com os outros. Nunca com a gente, nunca dentro da própria casa, nunca com a pessoa que você escolheu para construir uma família. Meu nome é Camila Azevedo. Tenho 34 anos, trabalho com análise de dados em São Paulo. Casada há 11 anos com Renato, 36, gerente de TI. Temos um filho, Theo, 7 anos, cursando o 2º ano do ensino fundamental. Nossa vida era comum, previsível até. Rotina de escola, trabalho, fim de semana no parque, nada extraordinário, nada suspeito. Até que começou. Primeiro foram as chamadas, sempre de última hora, sempre urgentes. Renato atendia e saía da sala, fechava a porta do escritório. É trabalho, amor, problema no servidor. Eu acreditava. Por que não acreditaria? 11 anos de casamento constroem confiança, ou pelo menos era isso que eu pensava. Depois veio o perfume, não o dele. Um perfume doce, floral, que ficava no carro. Dei carona para a Maria do RH, ele explicava. Sempre uma Maria, sempre do RH. Sempre uma desculpa pronta demais, rápida demais. Os recibos apareceram em março. Cafeterias próximas à escola do Theo, horários estranhos. 10 da manhã de uma terça-feira, quando Renato deveria estar em reunião. 3 da tarde de uma quinta, quando ele disse que estava no cliente. Cafés caros, 2 bebidas sempre, 2 bebidas. Eu guardava os recibos numa pasta no computador. Planilhas, datas, valores. Analista de dados até na desgraça, até na dor. Os números não mentiam. Os padrões não mentiam. 3 vezes por semana, mesma região, mesmos horários. Sempre perto da escola, sempre perto da escola. A rotina mudou de forma sutil. Renato começou a se arrumar mais para buscar Theo. Camisa passada, perfume, cabelo gel. Vou direto para um happy hour depois, justificava. Mas voltava cedo. Voltava sempre cedo, com cheiro de café e algo mais que eu não conseguia identificar. As mensagens no celular viraram segredo de estado. Notificações desativadas, tela sempre virada para baixo, senha trocada 2 vezes em 2 meses. Segurança da empresa, Camila. Novos protocolos. Mentiras embrulhadas em jargão corporativo. Mentiras que eu engolia porque queria acreditar. Eu me lembro do cheiro de chuva no portão da escola quando fui buscar Theo numa tarde de abril. O barulho do recreio ao fundo, crianças gritando, rindo. E aquele frio na barriga, aquela sensação de que algo estava errado. Muito errado. Renato estava no estacionamento conversando com ela. A professora do Theo, professora Bianca Moura, 29 anos, carismática, querida por todos. Cabelos longos, sorriso fácil, sempre atenciosa nas reuniões de pais. Eles riam. Riam muito. Próximos demais. Íntimos demais. Ela tocou o braço dele. Ele não se afastou. Oi, amor, ele disse quando me viu. Naturalidade estudada. Sorriso automático. Estava conversando com a prof sobre o Theo. Ele está indo super bem em matemática. Bianca me cumprimentou. Educada, profissional. Mas havia algo nos olhos dela. Uma familiaridade que me incomodou. Como se ela soubesse coisas sobre meu marido, sobre minha vida, coisas que eu não sabia. Voltamos para casa em silêncio. Theo tagarelava no banco de trás sobre o dia na escola, sobre a aula de artes, sobre o lanche. E então ele disse, casual, inocente, destruidor. Papai sempre ajuda a prof no carro. O trânsito parou. Ou foi meu coração? Não sei mais. Como assim, filho? Perguntei, tentando manter a voz calma. Quando ela tem coisa pesada. Papai ajuda. Ele é legal. Renato riu, forçado, nervoso. É só gentileza, Camila. Ela carrega material didático pesado. Mas eu sabia. Naquele momento, sentada no banco do passageiro, com o cheiro de chuva ainda nas roupas e o barulho da cidade me engolindo, eu sabia. 2 anos, talvez. 2 anos inteiros de sinais que não batiam, de mentiras bem contadas, de uma vida paralela acontecendo debaixo do meu nariz. E o pior era que estava acontecendo na escola, sempre na escola, no lugar onde nosso filho deveria estar seguro, onde confiávamos, onde pagávamos para que ele aprendesse sobre o mundo. Aquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto,
ouvindo Renato respirar ao meu lado, me perguntando quantas outras noites eu tinha dormido ao lado de um estranho. Renato sempre foi cuidadoso. 11 anos de relacionamento me ensinaram seus padrões, suas manias, seus rituais. Café sem açúcar pela manhã, LinkedIn antes de dormir, celular sempre carregando na mesinha de cabeceira. Sempre do lado direito, sempre com a tela para baixo. Naquela noite de abril, depois da frase do Theo, depois daquele frio que não saía da minha barriga, esperei. Esperei ele dormir, esperei a respiração ficar pesada, constante. 2 da manhã. A casa silenciosa, só o barulho do relógio na sala, tic-tac, tic-tac, marcando cada segundo da minha decisão. Peguei o celular dele, mãos tremendo, coração acelerado. A senha tinha mudado, mas eu sabia que ele era previsível com datas. Tentei o aniversário do Theo invertido. Nada. Tentei nossa data de casamento. Nada. Tentei o dia que nos conhecemos. Desbloqueou. Primeiro, nada de óbvio. WhatsApp limpo, conversas comuns, trabalho, grupo da família, alguns amigos, Telegram vazio. Mas havia algo errado. Muito errado. Poucas conversas para quem passa o dia no celular. Poucas mensagens para quem vive grudado na tela. Fui nos arquivados. E lá estava. Uma conversa com B. Apenas B. Centenas de mensagens. Centenas. Meses de conversas, meses de intimidade, meses da minha vida acontecendo em paralelo com outra vida que eu desconhecia completamente. Obrigada por ontem no estacionamento. Você sempre sabe me fazer sorrir. Data: 3 semanas atrás. Horário: 10h23, terça-feira. Dia que ele disse estar em reunião com cliente. Cliente que nunca existiu. Reunião que nunca aconteceu. Continuei rolando. Emoji de coração, emoji de risada, mensagens apagadas. Esta mensagem foi apagada. Aparecia dezenas de vezes. O que ele tinha escrito? O que ela tinha respondido? Quanto da minha vida estava sendo apagado enquanto eu trabalhava, cuidava do nosso filho, fazia janta? A reunião de hoje foi especial. Queria que durasse mais. Reunião. Eles chamavam de reunião. Como se fossem colegas profissionais discutindo pedagogia, como se fossem 2 adultos responsáveis falando sobre educação infantil. Mas eu via os horários: 14h30, 16h45, 18h20. Sempre em dias que Theo tinha aula, sempre em horários que se encaixavam perfeitamente com o expediente escolar. Uma foto. Ela tinha enviado uma foto. Selfie no carro, sorriso largo, o fundo desfocado mas reconhecível. Estacionamento de um shopping que ficava a 10 minutos da escola. Esperando você, dizia a legenda. Emoji de coração novamente, emoji de beijo. Ele respondeu: já estou chegando, deixa o celular no silencioso. Deixa o celular no silencioso. Para ninguém interromper, para ninguém atrapalhar, para a esposa em casa não ligar na hora errada, no momento errado. Para eu não descobrir, não estragar, não destruir a fantasia deles. Flashback me invadiu como onda. Eu, aos 23, recém-formada em estatística, ele aos 25, começando na TI. Conhecemos num bar em Pinheiros, conversa sobre séries, risadas fáceis. Primeiro beijo na chuva, primeiro apartamento juntos, primeiro Natal com nossas famílias misturadas. Casamento na praia, vestido simples, amigos íntimos, Renato chorando nos votos, prometendo parceria, respeito, amor verdadeiro. Lua de mel em Cancún, planos para o futuro, sonhos compartilhados. Theo nascendo numa manhã de setembro, 7 anos atrás. Renato segurando ele pela primeira vez, olhos cheios de lágrimas, dizendo: vou ser o melhor pai do mundo, vou proteger vocês para sempre. Para sempre. Que mentira bonita, que promessa vazia. Voltei para as mensagens. Precisava de mais. Precisava de provas concretas, indiscutíveis. Encontro amanhã às 15 horas? Dia de planejamento? Não tem aula. Dia de planejamento. Ela tinha acesso à agenda escolar. Sabia exatamente quando estaria livre, quando poderiam se encontrar sem risco, sem testemunhas. Planejamento pedagógico se transformando em planejamento de traição. Marquei conversas importantes, tirei prints silenciosamente, enviei para meu próprio e-mail em modo invisível. Evidências, dados, padrões.
Meu cérebro de analista assumindo o controle enquanto meu coração se despedaçava. Havia marcações no calendário dele. Reunião B, pendência escola. Assunto TEL-Prof. Códigos, tudo eram códigos. Nossa vida familiar transformada em sistema de criptografia para esconder caso extraconjugal. 3 da manhã. Renato se mexeu, virou para o lado. Coloquei o celular de volta, exatamente na mesma posição, tela para baixo, carregando. Deitei novamente, olhando para o teto, sentindo o peso dele na cama, o calor do corpo dele tão perto e tão distante. Quantas vezes ele tinha voltado desses encontros e deitado ao meu lado? Quantas vezes tinha me beijado com a boca que beijava ela? Quantas vezes tinha tocado em mim com as mesmas mãos que tocavam nela? De manhã, rotina normal. Café, Theo animado para a escola, Renato lendo notícias no tablet. Normalidade ensaiada, vida comum sobre estrutura podre. Bom dia, amor, ele disse, me dando beijo automático na bochecha. Respondi com meio sorriso. Por dentro, planejava meu próximo passo. Naquela tarde, verificando e-mails, encontrei comprovante de delivery, comida japonesa, endereço que não reconheci. Pesquisei no Google Maps. Apartamento da professora Bianca. Rua Afonso Brás, Vila Nova Conceição. Pedido para 2 pessoas. Sushi variado, saquê premium. Pago no cartão corporativo de Renato. Ele estava alimentando ela com meu dinheiro, com o dinheiro da nossa família, com o cartão que pagávamos juntos. Maio chegou com outono frio e descobertas quentes demais para segurar sozinha. Eu precisava entender o tamanho disso, a profundidade, quanto da minha vida tinha sido mentira bem contada, fantasia sustentada por 2 adultos que deveriam saber melhor. A escola Santa Clara sempre foi nossa escolha consciente. Ensino forte, valores cristãos, ambiente acolhedor. Pagávamos mensalidade alta para garantir que Theo crescesse cercado de bons exemplos, boas influências. Ironia cruel, ironia que doía. Comecei a observar padrões que antes passavam invisíveis. Redes sociais da professora Bianca, perfil público, cheio de fotos profissionais. Eventos escolares, festas juninas passadas, formaturas. E Renato aparecia. Não em todas, mas em várias. Fundo desfocado, conversando com outros pais, mas sempre perto dela, sempre no mesmo enquadramento. Festa da primavera, ano passado. Foto em grupo, professores e pais voluntários. Bianca no centro, sorriso radiante. Renato, 3 pessoas à esquerda. Coincidência, talvez. Mas havia outra. Feira de ciências. Outra ainda. Apresentação de fim de ano. Sempre próximos, sempre no mesmo espaço. Cruzei datas das fotos com extratos do cartão. Cada evento tinha gasto posterior. Cafeteria, restaurante, estacionamento pago. Padrão claro, padrão inegável. Evento escolar virava desculpa para encontro, reunião de pais virava oportunidade para intimidade. Conversei com Marina, mãe da Isabela, colega de turma do Theo. Encontro casual na saída da escola, café rápido numa padaria próxima. Como você acha a professora Bianca? Perguntei, tentando soar casual. Marina hesitou. Mexeu no café, olhou para os lados. Ela é boa professora. As crianças amam. Mas... Mas? É muito próxima de alguns pais. Próxima demais, sabe? Meu marido comentou que ela é muito... simpática. Atenciosa além do necessário. Coração acelerou. Seu marido? Tranquila, ele achou estranho. Não correspondeu. Mas outros pais têm histórias. Nada confirmado. Só comentários de corredor. Comentários de corredor. Fofoca de escola. Mas fogo sempre deixa fumaça. Sempre deixa rastro. Bianca tinha padrão. Tinha comportamento. Tinha histórico. Você acha que algum pai... Marina baixou a voz. A Patrícia, mãe do Miguel, se separou ano passado. Nunca confirmou nada, mas todo mundo desconfiou. O ex-marido dela era muito presente na escola. Depois sumiu, transferiu o filho, o casamento acabou. Peças se encaixando. Professora predadora, usando posição de confiança, usando acesso facilitado, usando estrutura escolar para seduzir maridos vulneráveis ou simplesmente disponíveis. Theo começou a trazer frases estranhas para casa. Pequenas,
aparentemente inocentes, mas carregadas de significado para quem estava prestando atenção. A tia Bianca disse que segredo é do bem. Parei de lavar louça. Que segredo, filho? Segredo de presente. Papai vai dar presente para ela porque ela é legal. Presente. Renato estava dando presentes para ela. Com que dinheiro? Nosso dinheiro? Dinheiro que deveria pagar contas, férias, futuro do Theo? Que tipo de presente? Não sei, é segredo, mas é bonito. Vi na mochila do papai. Naquela noite, vasculhei a mochila de trabalho dele. Fundo falso, bolso interno, caixa pequena, veludo azul. Abri, colar, ouro, delicado, pingente de infinito, cartão junto, para eternizar nossos momentos. Nossos momentos. Ele estava eternizando momentos com ela, enquanto nossa família desmoronava. Fotografei tudo, coloquei de volta exatamente como estava. Pesquisei a joalheria do recibo. Valor: R$ 3.000. R$ 3.000 em colar para amante enquanto eu pedia para ele economizar em supermercado, enquanto adiávamos troca do carro, enquanto cortávamos gastos para guardar para a faculdade do Theo. Raiva começou a substituir dor. Raiva limpa, focada, produtiva. Voltei aos extratos bancários. Motel. Sala de reuniões 45. Nome fantasia discreto, mas endereço revelador. Zona Sul, próximo ao Ibirapuera. Pesquisei no site. Salas executivas para reuniões discretas. Eufemismo pornográfico, para quartos de motel disfarçados de ambiente corporativo. Sala 45. Eles tinham sala preferida. Frequência suficiente para ter preferência, intimidade suficiente para ter rotina. Quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Mais? Liguei para a joalheria. Fingi ser assistente dele. Confirmar entrega do colar encomendado pelo senhor Renato. Sim, senhora. Colar já foi retirado na semana passada. A senhora Bianca ficou muito satisfeita com a escolha. A senhora Bianca. Ela tinha ido buscar pessoalmente. Conheciam ela pelo nome. Cliente recorrente, talvez, história compartilhada com atendentes que pensavam estar ajudando o romance legítimo. Anotei tudo. Planilha crescendo, evidências se acumulando, casos se construindo tijolo por tijolo. Precisava de mais uma confirmação. Algo irrefutável. Algo que não deixasse espaço para negação, para minimização, para desculpas ensaiadas. Instalei rastreador no carro dele. Legal? Questionável. Necessário? Absolutamente. Durante uma semana, acompanhei movimentos. Padrão confirmado. Terças e quintas, após buscar Theo, ele ia para a região da escola. Ficava estacionado em rua residencial por 1, 2 horas. Sempre o mesmo endereço. Rua Afonso Brás. Apartamento dela. Cruzei horários com mensagens arquivadas recuperadas. Batia perfeitamente. Reunião hoje 15 horas. Correspondia a estacionamento na frente do prédio dela às 15h07. Encontro rápido amanhã correspondia a parada de 43 minutos no mesmo local. Eles se encontravam regularmente. 2 vezes por semana no mínimo, mais em semanas de eventos escolares, mais em feriados quando eu trabalhava. Theo na mochila trouxe bilhete. Papel dobrado, letra feminina caprichada. Theo, você esqueceu seu estojo. Pedi para seu pai devolver amanhã. Beijos, tia Bianca. Desculpa. Criando desculpa para contato, para mensagem, para encontro. Usando meu filho como pombo correio, como facilitador, como cúmplice inocente da própria traição. Naquela noite, olhando Theo dormir, decisão ficou clara como cristal. E isso não terminaria em silêncio. Não terminaria com escândalo público também, mas não seria discreto, não seria esquecido, não seria perdoado. Agendei reunião com advogada especialista em direito de família. Doutora Juliana Campos, referência em divórcios complexos. Levei pasta completa. Prints, extratos, fotos, rastreamento, bilhetes. Evidências organizadas cronologicamente, padrões destacados, valores somados. Você tem caso sólido, ela disse, folheando documentos. Muito sólido, mas precisamos pensar estrategicamente. Proteger seu filho é prioridade. Quero exposição controlada. Quero que a escola saiba. Quero consequências. Podemos fazer isso, mas com cuidado, com precisão, sem colocar Theo no meio do fogo cruzado. Planejamos. Reunião escolar,
Presença da coordenação, apresentação de fatos sem dramatização, sem histeria, profissional, objetiva, irrefutável. Data marcada: 15 de junho. 2 dias antes do Dia dos Namorados. Timing perfeito. Timing poético. Junho chegou com preparação meticulosa e frieza cirúrgica. Eu não seria a esposa histérica, a mulher descontrolada que grita e quebra coisas. Seria a analista fazendo apresentação de dados, a profissional expondo fatos, a mãe protegendo o filho. Doutora Juliana me orientou sobre cada detalhe. Emoção é válida, mas estratégia vence. Você tem provas, use-as com inteligência. Organizei tudo em apresentação digital. PowerPoint discreto, sem exageros visuais. Título simples: cronologia e evidências. Slides numerados, fontes pequenas, informação densa. Slide 1. Extratos bancários destacando gastos em cafeterias próximas à escola. Datas, horários, valores. Padrão semanal evidente. Slide 2. Prints de mensagens arquivadas, conversas comprometedoras, emojis íntimos, referências a encontros. Números de telefone ocultados parcialmente por questão legal, mas conteúdo claro. Slide 3. Rastreamento de localização. Mapas mostrando o carro de Renato estacionado em endereço residencial durante horário comercial. Tempo de permanência registrado. Slide 4. Comprovantes de motel. Sala de reuniões. 45. Pagamentos recorrentes. Sempre mesmo dia da semana, sempre mesmo horário. 3 meses consecutivos documentados. Slide 5. Joalheria. Nota fiscal de colar. Confirmação de retirada por Senhora Bianca. Valor destacado em vermelho. R$3.000. Slide 6. Bilhete escolar. Foto do papel, letra da professora, desculpa fabricada para criar contato com Renato. Slide 7. Fotos de eventos escolares. Renato e Bianca sempre no mesmo frame. Proximidade física evidente. Linguagem corporal íntima demais para a relação profissional. Slide 8. Depoimento de Marina sobre comportamento da professora com outros pais. Não era caso isolado. Era padrão predatório. Slide 9. Cronologia completa. Início provável da relação baseado em mudança de comportamento, escalada de gastos, evolução de intimidade nas mensagens. Slide 10. Impacto no menor. Frases de Theo, confusão emocional, uso da criança como facilitador. Dano psicológico potencial. Ensaiei a apresentação sozinha no escritório. Voz firme, postura ereta, pausas estratégicas, sem choro, sem grito, sem acusação histérica. Apenas fatos, apenas dados, apenas verdade documentada. Consultei com psicóloga infantil sobre como proteger Theo durante o processo. Doutora Renata foi clara. Criança não deve ser exposta a detalhes adultos, mas merece verdade adaptada à idade. Mentira gera confusão maior que realidade bem explicada. Preparei conversa para Theo. Linguagem simples, sem demonizar pai, sem revelar traição explicitamente. Papai e mamãe vão morar separados. Não é culpa sua. Ambos amamos você. Isso não muda. Agendei reunião escolar oficialmente. E-mail para a coordenadora pedagógica, Sra. Márcia Ribeiro, solicitando conversa urgente sobre questão disciplinar envolvendo professora e conduta inadequada com família de aluno. Márcia respondeu profissionalmente. Prezada Camila, recebemos sua solicitação. Reunião agendada para 14 de junho, 10 horas, sala de coordenação. Estarão presentes coordenação pedagógica e diretoria acadêmica. Perfeito. Autoridades escolares como testemunhas, protocolo institucional como estrutura, consequências administrativas como objetivo. Renato não suspeitava de nada. Continuava rotina, continuava mentiras. Reunião com cliente, problema no servidor. Happy hour com time. Mantive normalidade aparente. Jantares em família, conversas banais, beijos mecânicos de boa noite. Por dentro, contagem regressiva. 5 dias, 4 dias, 3 dias, 2 dias antes da reunião. Evento inesperado. Theo chegou da escola com presente caro na mochila. Lego Creator Expert. Conjunto de arquitetura, valor aproximado R$800. Cartão anexo. Para o menino mais especial, com carinho, tia Bianca.
Fotografei tudo. Mais uma evidência, mais um tijolo no muro que desmoronaria sobre ela. Filho, quem deu isso para você? A tia Bianca. Ela disse que é porque eu sou bom aluno. Bom aluno recebe elogio, parabéns, estrelinha no caderno. Não recebe presente de R$ 800 da professora. Aquilo era suborno emocional, era manipulação, era tentativa de comprar silêncio ou cumplicidade do filho. Liguei para a doutora Juliana. Temos mais uma. Perfeito. Isso caracteriza envolvimento inadequado com o menor. Fortalece caso de conduta antiética. Leve o presente para a reunião. Noite de 13 de junho, véspera da reunião, Renato estava agitado. Celular tocando constantemente, mensagens entrando sem parar. Tudo bem? Perguntei, falsa preocupação. Sim, só estresse de trabalho. Mentiroso profissional. Mentiroso ensaiado. Mas eu via nervosismo real, suor na testa, mão tremendo levemente. Intuição de culpado, pressentimento de quem sabe que castelo de cartas está prestes a desmoronar. Dormi tranquila naquela noite. Pela primeira vez em semanas, sono profundo, sem pesadelos, sem ansiedade. Clareza de propósito traz paz estranha, paz que vem de decisão tomada, ação planejada, justiça próxima. Manhã de 14 de junho amanheceu nublada, ameaça de chuva. Vesti roupa corporativa, calça social preta, camisa branca, blazer cinza, cabelo preso, maquiagem mínima, aparência profissional, séria, digna. Renato foi trabalhar cedo. Deixei Theo com minha mãe, justificando reunião importante no trabalho. Não era mentira completa. Cheguei à escola 9h45, 15 minutos de antecedência. Notebook na bolsa, pendrive com apresentação, pasta com documentos físicos impressos. Coordenadora Márcia me recebeu na sala de reuniões. Presente também diretora acadêmica, senhora Helena Fonseca, e assistente jurídico da escola, Dr. Paulo Santos. Bom dia, Camila. Recebemos sua solicitação sobre questão disciplinar. Pode nos explicar a situação? Respirei fundo. Conectei notebook ao projetor. Vou apresentar cronologia completa de conduta inadequada envolvendo professora Bianca Moura e meu esposo Renato Azevedo, pai de aluno Theo Azevedo, turma 2B. Cliquei no primeiro slide. Começou. A sala de reuniões da Escola Santa Clara cheirava a café frio e tensão. Paredes brancas, quadro de avisos com cronograma pedagógico, mesa oval de madeira clara, coordenadora Márcia à minha frente, diretora Helena à direita, Dr. Paulo com bloco de notas à esquerda, eu, sozinha do outro lado da mesa. Mas não estava realmente sozinha. Tinha dados, tinha provas, tinha verdade. Slide 1. Comecei. Voz firme. Padrão de gastos em estabelecimentos próximos à escola. Março a junho. Cafeterias, restaurantes, sempre 2 consumações. Horários que coincidem com o expediente escolar, dias de aula do meu filho. Márcia inclinou-se para a frente, estudando tela. Helena pegou óculos de leitura. Isso pode ser coincidência, Dr. Paulo comentou. Pode, isoladamente. Próximo slide. Mas não quando cruzamos com mensagens arquivadas recuperadas do celular do meu marido. Projetei prints. Conversas entre Renato e B. Emojis de coração, referências a encontros, agradecimentos por momentos especiais, não explicitamente sexuais, mas inequivocamente íntimos. Silêncio pesado caiu sobre sala. Essas mensagens são com a professora Bianca? Helena perguntou, voz controlada. Sim. Confirmado pelo número de telefone registrado nos contatos escolares. Podem verificar. Dr. Paulo anotava furiosamente. Márcia estava pálida. Próximo slide. Rastreamento de localização. Meu marido frequenta este endereço residencial regularmente. Rua Afonso Brás, Vila Nova Conceição. Permanece entre 1 e 3 horas, terças e quintas, após buscar nosso filho na escola. Como obteve essas informações? Dr. Paulo perguntou. Rastreador instalado em veículo de minha propriedade compartilhada. Completamente legal dentro de contexto matrimonial. Doutora Juliana tinha me preparado bem. Cada possível objeção, cada possível questionamento. Este endereço, Márcia disse lentamente, é o apartamento da professora Bianca. Confirmação. Elas sabiam onde funcionária morava.
Meu marido estava frequentando casa dela regularmente. Slide seguinte. Motel, sala de reuniões 45. Helena fechou olhos brevemente. Meu Deus! 3 meses consecutivos, pagamentos no cartão corporativo dele. Sala específica, horários recorrentes. Isso não é acidente, é relação sistemática, organizada, premeditada. Senhora Camila, doutor. Paulo interveio. Entendo sua dor, mas isso é questão matrimonial particular. O que exatamente espera da escola? Respirei. Momento crucial. Espero que instituição que prega valores familiares, ética cristã e responsabilidade profissional tome atitude contra a funcionária que usa a posição de confiança para seduzir pais de alunos. Essa é acusação grave, Helena disse. Tenho mais. Próximo slide. Joalheria. Nota fiscal do colar. R$3.000 em presente para a professora do nosso filho. Confirmação de retirada pessoal pela senhora Bianca. Atendentes da joalheria a conhecem pelo nome. Cliente recorrente. Márcia cobriu boca com mão. E tem isto. Coloquei caixa de Lego sobre mesa. Presente que professora deu ao meu filho anteontem. Valor aproximado R$800. Completamente inadequado para a relação professor-aluno. Professores dão presentes eventualmente, Dr. Paulo argumentou. Mas voz estava menos confiante. Presentes simbólicos, sim. Não conjuntos caros de Lego que custam mais que mensalidade escolar. Isso é manipulação emocional de menor. Naquele momento, porta se abriu. Renato entrou. Suado, agitado, olhos arregalados. Camila, o que está acontecendo? Recebi ligação da escola dizendo para vir urgente. Não foi eu quem ligou. Foi a armadilha planejada pela coordenação? Não importava. Ele estava ali. Perfeito. Senta, Renato, disse friamente. Ele olhou para a tela, viu slides, empalideceu instantaneamente. Pode explicar estes gastos? Perguntei apontando para o projetor. Isso é... Camila, isso não é o que parece. Não? Avancei slides. Então me explica. Me explica mensagens para a professora do nosso filho. Me explica rastreamento mostrando você na casa dela. Me explica motel. Me explica colar de R$3.000. Ele olhou para a coordenação, para a diretora, para advogado, procurando saída, procurando desculpa, procurando qualquer coisa. Nós somos amigos. Só amigos. Ela estava passando por um momento difícil. Eu estava ajudando. Amigos, repeti. Amigos se encontram em motel? Amigos trocam mensagens apagando conversas? Amigos compram colares com pingente de infinito? Silêncio. Porta abriu novamente. Professora Bianca entrou. Ela também tinha sido convocada. Viu Renato, viu tela de projeção, congelou. Professora Bianca, Helena disse, voz cortante como lâmina. Pode confirmar se teve relacionamento inadequado com o senhor. Renato Azevedo, pai de aluno desta instituição? Bianca abriu boca, fechou, abriu novamente. Nós nos conectamos, emocionalmente. Não fizemos nada de errado. Nada de errado? Minha voz subiu pela primeira vez. Você usou posição de confiança, acesso ao meu filho, estrutura escolar para seduzir marido de mãe de aluno. Você deu presente caro para a criança de 7 anos. Você transformou escola em cenário de traição. Eu não seduzi ninguém, ela respondeu defensiva. Renato me procurou. Ele disse que casamento estava ruim, que você era distante, que... Chega, Helena interrompeu. Professora Bianca, independente de quem iniciou, você como profissional tinha a obrigação de manter limites. Falhou gravemente. Renato tentou intervir. Por favor, isso é mal entendido. Camila, podemos conversar em casa, resolver isso. Resolver? Voltei-me para ele. Você quer resolver traição de meses? Resolver mentiras sistemáticas? Resolver o uso do nosso filho como escudo para caso extraconjugal? Mostrei último slide. Cronologia completa. Início provável, escalada, presente para Theo. Nosso filho repetiu frases que ela ensinou. Segredo é do bem. Papai ajuda a prof. Você transformou nosso filho em cúmplice inocente. Isso é destruição familiar com criança no meio. Dr. Paulo fechou o bloco. Senhora Camila, entendemos gravidade. Escola tomará providências administrativas cabíveis. Não podemos comentar processo disciplinar, mas garantimos que situação será tratada com seriedade máxima.
Márcia acrescentou: Professora Bianca será afastada imediatamente enquanto sindicância interna é conduzida. Turma do TEL terá professora substituta a partir de segunda-feira. Bianca começou a chorar. Isso vai arruinar minha carreira. Por favor, podemos... Você arruinou sua própria carreira, Helena cortou. E quase arruinou família inteira no processo. Retire-se. Aguarde comunicado oficial do RH. Bianca saiu, soluçando. Renato permaneceu sentado, cabeça nas mãos. Senhor Renato, Helena dirigiu-se a ele. Sugerimos fortemente que procure aconselhamento familiar e evite contato com professora Bianca em propriedade escolar. Qualquer violação resultará em medidas legais. Desliguei projetor, guardei notebook. Obrigada pelo tempo. Disse para a coordenação. Espero que a escola revise protocolos de conduta profissional para prevenir casos futuros. Saí da sala. Renato me seguiu até estacionamento. Camila, espera, podemos conversar. Virei-me. Não temos nada para conversar. Minha advogada entrará em contato. Prepare-se para divórcio, partilha e discussão de guarda. Por favor, pensa no TEL. Eu pensei no TEL. Sempre pensei. Você quem não pensou quando transformou a escola dele em motel particular. Entrei no carro, tranquei portas. Ele bateu no vidro, mas liguei motor e saí. Dirigi até escritório da doutora Juliana. Relatei reunião inteira. Perfeito, ela disse. Escola tomou atitude oficial. Isso fortalece imensamente nosso caso. Agora iniciamos processo legal formal. Naquela noite, em casa sozinha, abri garrafa de vinho. Primeira taça em meses. Não era celebração. Era reconhecimento de vitória parcial, primeiro passo de jornada longa. Telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Camila, é a diretora Helena. Queria informar que após reunião emergencial com o conselho escolar, professora Bianca foi desligada efetivamente. Rescisão por justa causa. Não retornará à instituição. Obrigada por me avisar. E Camila, lamento profundamente. Falhamos em proteger sua família. Estamos revisando todos os protocolos de conduta profissional. Isso não acontecerá novamente. Desliguei. Justiça pequena, mais justiça. Amanhã começaria a próxima fase. Divórcio, guarda, reconstrução. Mas hoje, apenas hoje, permiti-me sentir alívio. A verdade estava exposta. O silêncio tinha sido quebrado. E eu ainda estava de pé. 3 dias após reunião na escola, Renato pediu para conversarmos. Mensagem formal, quase corporativa. Precisamos discutir próximos passos. Podemos jantar fora? Sem TEL. Aceitei. Não por vontade de reconciliação, mas por necessidade de encerramento. Algumas verdades só são ditas cara a cara. Algumas confissões só acontecem quando não há mais para onde fugir. Restaurante italiano em Moema. Discreto, iluminação suave, mesas distantes umas das outras. Lugar que frequentávamos em aniversários, datas especiais. Ironia dolorosa escolher cenário de memórias felizes para enterro oficial do casamento. Cheguei pontualmente às 20 horas. Renato já estava sentado, vinho tinto pela metade, aparência cansada. Olheiras profundas, barba por fazer, camisa amassada. Homem derrotado, castelo de mentiras desmoronado completamente. Sentei-me sem beijo, sem abraço. Apenas oi, seco, distante. Obrigado por vir, ele começou. Não vim por você. Vim para deixar tudo absolutamente claro antes dos advogados assumirem. Garçom trouxe cardápio. Pedi água. Comida não interessava. Renato respirou fundo. Eu quero explicar. Não quero explicações. Quero admissões. Quero que olhe nos meus olhos e diga a verdade completa. Quanto tempo? Como começou? Quanto foi mentira? Ele baixou o olhar, mexeu no guardanapo. 1 ano e meio. Começou ano passado, junho. 1 ano e meio. 540 dias aproximadamente. 18 meses de mentiras, enganos, traição sistemática enquanto eu trabalhava, cuidava de casa, criava nosso filho. Como? Reunião de pais. Ela comentou sobre Theo, sobre ele ser inteligente, especial. Começamos a conversar. Só conversar no início. Mensagens sobre escola, sobre pedagogia. Era inocente. Inocente não termina em motel. Não, não termina. Pausa longa. Ela estava passando por término difícil.
Eu estava me sentindo invisível em casa. Você trabalhava tanto, estava sempre cansada, sempre focada em carreira. Sentíamos como colegas de quarto, não como casal. Raiva ferveu. Então culpa é minha? Eu trabalhar para sustentar família junto com você justifica traição? Não, não estou justificando. Estou explicando como me senti. Foi fraqueza minha, egoísmo meu. Bianca me ouvia, me fazia sentir importante, interessante. Era escape. Escape caro. R$ 3.000 em colar é escape luxuoso. Ele fechou olhos. Foi aniversário dela. Ela mencionou gostar daquele modelo. Eu quis impressioná-la. Com meu dinheiro. Dinheiro da nossa família. Nosso dinheiro. Sim, foi errado. Tudo foi errado. Garçom voltou. Renato dispensou com gesto de mão. Mesa ao lado ria alto. Celebrava algo. Contraste cruel com o funeral acontecendo na nossa mesa. Você ama ela? Pergunta que apavorava, mas precisava saber. Precisava entender se foi tesão passageiro ou conexão real, se foi crise de meia-idade ou sentimento genuíno. Renato hesitou. Hesitação foi resposta suficiente. Eu me conectei com ela, emocionalmente. Ela me entendia de forma que senti que você não me entendia mais. Mas amor? Amor verdadeiro, construído, profundo? Não sei. Acho que me apaixonei pela ideia dela, pela novidade, pela atenção. Você destruiu 11 anos de casamento por novidade. Eu sei. Sou covarde, sou egoísta. Em vez de conversar com você sobre nossos problemas, em vez de sugerir terapia de casal, em vez de lutar pelo nosso casamento, eu procurei validação fora. Foi escolha minha. Responsabilidade completamente minha. Primeira admissão honesta. Sem desculpas, sem transferência de culpa. O que você quer agora? Perguntei. Quero chance. Uma chance de consertar, de reconstruir, de mostrar que posso ser homem que você merece, pai que Theo precisa. Você quer ou você acha que deveria querer? Silêncio novamente. Mais longo, mais pesado. Não sei mais, ele admitiu. Eu sei que errei terrivelmente. Sei que te machuquei de forma quase irreparável. Sei que Theo vai crescer sabendo que pai dele é homem que traiu mãe dele. Sei tudo isso. E me odeio por isso. Mas também sei que ainda me importo com você, com nossa família, com tudo que construímos. Importar não é suficiente. Amor não é suficiente quando confiança foi destruída. Você entende que nunca mais vou acreditar em reunião de trabalho? Nunca mais vou aceitar telefone virado para baixo? Nunca mais vou dormir tranquila sem me perguntar onde você está, com quem, fazendo o quê? Entendo. E entendo se não conseguir perdoar. Mas estou pedindo chance de tentar. Terapia, transparência total, aconselhamento de casal, o que for necessário. Eu já sabia minha resposta. Tinha sabido desde reunião na escola, talvez desde primeiro print de mensagem recuperada. Mas precisava ouvi-lo implorar, precisava vê-lo reconhecer destruição causada. Não. Simples, final, definitivo. Camila, não, repeti. Não vou dar chance, não vou tentar reconstruir. Não vou fingir que isso pode ser consertado com terapia e promessas. Você quebrou algo fundamental. Respeito, confiança, parceria. Quebrou tudo. O que vai acontecer então? Divórcio. Minha advogada já está preparando papelada. Partilha justa, regime de convivência com Theo, distância legal de Bianca de qualquer contexto envolvendo nosso filho. Você vai pedir guarda exclusiva? Não. Theo precisa do pai. Pai presente, honesto, que assuma responsabilidades. Não vou usar nosso filho como arma, mas vou exigir que você se afaste completamente de Bianca. Ordem restritiva se necessário. Ela não chega perto do Theo, não entra em contato, não existe mais no nosso universo. Ela já foi demitida. Não vai ter contato. Não confio em promessas verbais. Quero acordo legal, assinado, registrado. Qualquer violação tem consequência jurídica imediata. Renato assentiu, derrotado. O que vou dizer para Theo? Vamos dizer juntos. Verdade adaptada para a idade dele. Papai e mamãe não vão mais morar juntos. Não é culpa sua. Ambos te amamos. Isso não muda. Sem detalhes adultos, sem demonização, sem transformar criança em confidente. Quando? Semana que vem. Depois que advogados finalizarem acordo preliminar.
Quero tudo estruturado antes de conversar com ele. Criança precisa de segurança, previsibilidade. Garçom voltou, insistente. Renato pediu conta sem termos comido nada. Vinho dele intocado, minha água pela metade. Camila, ele disse enquanto esperávamos conta. Eu sinto muito, de verdade. Não por ter sido pego, mas por ter feito. Por ter escolhido o caminho fácil, covarde. Por ter colocado desejo momentâneo acima de compromisso de vida. Por ter usado nosso filho como álibi. Por tudo. Eu sei que sente, mas sentir não desfaz. Remorso não reconstrói confiança. Arrependimento não apaga a dor. Ele limpou olhos rapidamente. Lágrimas. Talvez. Não me comovi. Posso te fazer uma pergunta? Ele pediu. Pode. Você vai conseguir confiar em alguém novamente? Depois disso? Pergunta interessante. Pergunta que eu mesma tinha feito em noites insones, olhando o teto, me perguntando se trauma desse tamanho marca para sempre. Não sei, respondi honestamente. Talvez demore anos, talvez nunca completamente. Mas se um dia conseguir, será com alguém que entenda valor de honestidade desde o primeiro dia. Alguém que escolha a dificuldade de conversa honesta sobre facilidade de mentira conveniente. Conta chegou. Ele pagou. Último jantar pago por ele. Último momento de simulação de normalidade. Saímos para estacionamento. Noite fria de junho, céu estrelado. Podia ter sido romântico em outra vida, outro contexto. Boa sorte, Camila, ele disse. Boa sorte, Renato. Você vai precisar. Dirigi para casa. Theo dormia na casa da minha mãe ainda. Apartamento vazio, silencioso. Liguei para a doutora Juliana. Ele admitiu tudo. Quer chance? Eu recusei. Perfeito. Admissão facilita processo. Vamos avançar com petição de divórcio litigioso baseado em traição comprovada. Partilha 50-50 de bens adquiridos durante casamento. Guarda compartilhada com residência principal do Theo com você. Pensão alimentícia proporcional a rendimentos dele. E Bianca? Já estou preparando acordo de distanciamento. Cláusula específica proibindo contato dela com menor. Violação resulta em processo por assédio e dano moral. Renato assina como garantidor. Quanto tempo até finalizar? Processo amigável? 3 a 4 meses. Se ele não contestar, pode ser mais rápido. Ele não vai contestar. Está quebrado. Naquela noite, sentada no sofá com taça de vinho, olhei fotos antigas. Casamento na praia, Renato sorrindo, eu de vestido branco simples. Lua de mel em Cancún, abraçados na praia. Nascimento do Theo, nós dois segurando o bebê minúsculo. Memórias reais, momentos genuínos. Tudo existiu, tudo foi verdade em algum momento. Traição não apaga a história completa, apenas adiciona capítulo final trágico. Deletei fotos? Não. Guardei em pasta digital arquivada. História do Theo, parte da jornada dele, contexto de origem dele. Não era sobre mim ou Renato mais. Era sobre preservar verdade para quando ele fosse adulto, quando fizesse perguntas, quando precisasse entender. Telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Camila, é Bianca. Por favor, podemos conversar? Eu preciso explicar. Bloqueei número imediatamente. Não havia explicação possível. Não havia contexto que justificasse. Ela tinha feito escolha. Consequências eram dela para carregar. Segunda mensagem. Outro número. Você arruinou minha vida. Espero que esteja feliz. Printei. Encaminhei para a doutora Juliana. Evidência de assédio. Use se necessário. Terceira mensagem não veio. Talvez alguém tinha orientado ela a parar, talvez advogado dela, talvez resquício de bom senso. Próximos dias foram mecânicos. Trabalho, buscar Theo, jantar, rotina. Theo perguntou sobre pai. Cadê o papai? Papai está trabalhando muito, filho, mas vai te buscar sábado para passeio de vocês. Mentira temporária, verdade adiada. Até termos estrutura completa. Até sabermos exatamente como comunicar separação sem destruir segurança emocional dele. Sábado chegou. Renato buscou Theo. Parque Ibirapuera, sorvete, conversa de pai e filho. Voltaram às 18 horas. Theo feliz, Renato contido. Segunda-feira podemos conversar com ele? Renato perguntou na porta. Terça. Advogados finalizam acordo preliminar, segunda. Terça à tarde, aqui em casa, nós dois juntos. Ele concordou e foi embora. Domingo passei com Theo. Lego,
Desenhos animados, pipoca. Normalidade fabricada, calma antes da tempestade necessária. Segunda, doutora Juliana me enviou acordo preliminar. 12 páginas de legalês traduzindo destruição familiar em cláusulas técnicas, parágrafos numerados, termos juridicamente vinculativos. Li cada palavra. Assinei digitalmente. Renato assinou também. Confirmação por e-mail às 17h23. Terça chegou pesada. Dia nublado, garoa fina. Renato chegou às 15 horas. Theo estava na escola ainda. Tínhamos 1 hora para alinhar conversa. Como vamos fazer? Ele perguntou. Simples, direto, honesto, sem culpa, sem drama. Papai e mamãe decidiram morar separados. Não é culpa sua. Você vai ter 2 casas. Ambos te amamos muito. Nada disso muda. Ele vai perguntar por quê. Se perguntar, dizemos que adultos às vezes mudam, relacionamentos se transformam, mas amor por filho permanece sempre. Fomos buscar Theo juntos. Ele estranhou. Por que vocês 2 vieram? Queremos conversar com você em casa, campeão, Renato disse, forçando leveza. Em casa, sentamos na sala. Theo no meio do sofá, nós 2 de cada lado. Posicionamento simbólico, criança cercada por pais, protegida apesar de tudo. Theo, comecei, segurando mão dele. Papai e mamãe precisam te contar algo importante. Olhos dele se arregalaram. Criança de 7 anos sente mudanças, percebe tensões, absorve energia mesmo sem entender completamente. Nós decidimos que vamos morar separados, Renato continuou. Papai vai ter apartamento novo. Você vai ficar mais tempo aqui com mamãe, mas vai visitar papai sempre. Finais de semana, feriados. Vocês não se amam mais? Theo perguntou, voz pequena. Adultos às vezes mudam, respondi. Mas isso não tem nada a ver com você. Você não fez nada errado. Ambos te amamos muito, muito. Isso nunca vai mudar. É por minha culpa? Não, dissemos juntos, enfáticos. Nunca, jamais, eu repeti. Isso é decisão de adultos, sobre adultos. Você é a melhor coisa que já aconteceu para nós 2. Sempre será. Lágrimas começaram a rolar no rosto dele. Abracei forte, Renato abraçou por trás. Sanduíche de afeto, família se despedaçando, mas amor parental intacto. Vou ter 2 quartos? Ele perguntou entre soluços. Sim, Renato disse. Vou decorar quarto no meu apartamento novo do jeito que você quiser, com tudo que você gosta. E a prof. Bianca? Ela vai estar lá? Congelei. Renato também. Não, ele respondeu firmemente. Professora Bianca não faz parte da nossa família. Só eu, você e mamãe. Sempre. Theo pareceu aliviado. Criança sabe mais do que aparenta, percebe mais do que imaginamos. Conversamos mais 1 hora. Logística, calendário, garantias de continuidade. Escola mesma, amigos mesmos, rotina preservada ao máximo possível. Quando Renato foi embora, Theo me abraçou forte. Mamãe, você vai ficar bem? Meu filho de 7 anos preocupado comigo. Inversão cruel de papéis. Vou, filho. Vamos ficar bem, todos nós. Naquela noite, deitada ao lado dele até dormir, percebi que tinha atravessado. Descoberta, confronto, exposição, admissão, fases dolorosas completadas. Agora começava a reconstrução. Para mim, para Theo, para a vida nova emergindo dos escombros da antiga. Capítulo 7. A tentativa de reescrever a história. Julho começou com finalização de papeladas e tentativa desesperada de Bianca de reescrever narrativa. Primeira mensagem chegou via Instagram. Conta nova que eu não tinha bloqueado. Camila, você não entende o que realmente aconteceu. Deixa eu explicar minha versão, por favor. Deletei sem responder. Não havia versão dela que mudasse fatos documentados, evidências concretas, destruição causada. Segunda tentativa veio por e-mail. Mais longa, mais elaborada, mais manipulativa. Eu nunca quis destruir família. Renato me procurou. Ele disse que casamento estava acabado, que você era fria, distante. Disse que vocês dormiam em quartos separados há meses. Eu acreditei. Ele me usou tanto quanto usou você. Somos vítimas dele, não inimigas. Mentiras embrulhadas em vitimização. Renato e eu nunca dormimos em quartos separados. Éramos distantes? Talvez. Mas casamento acabado?
Jamais declarado, jamais acordado, jamais consentido por mim. Encaminhei e-mail para a doutora Juliana. Ela está tentando contato. Violação de acordo preliminar? Ainda não. Acordo final não foi registrado. Mas guarde tudo. Se continuar após registro oficial, processamos por descumprimento. Terceira tentativa foi mais agressiva. WhatsApp de número internacional. Provavelmente app de segunda linha. Você é controladora, manipuladora. Renato me contou tudo. Como você vigiava celular dele, controlava dinheiro, isolava ele socialmente. Você empurrou ele para meus braços. Você destruiu seu próprio casamento. Projeção clássica. Acusar vítima de comportamentos que perpetrador cometeu. Eu controladora? Eu que descobri mensagens arquivadas porque ele escondia. Eu manipuladora? Eu que apresentei fatos enquanto eles construíram um castelo de mentiras. Bloqueei número. Printei conversa. Arquivo crescendo, documentação de assédio se acumulando. Quarta tentativa veio através de terceiros. Amiga da Bianca, Letícia, me adicionou no Facebook. Mensagem privada cuidadosamente redigida. Oi, Camila. Não nos conhecemos pessoalmente. Sou amiga de Bianca. Ela está muito mal. Perdeu o emprego, está em depressão. Só queria pedir que tenha compaixão. Ela cometeu erro, sim, mas está pagando preço alto demais. Será que não poderia relevar? Deixar ela seguir vida dela sem processos e problemas legais? Compaixão. Queriam que eu tivesse compaixão por mulher que seduziu meu marido. Usou filho como álibi, destruiu estrutura familiar, perdeu emprego por justa causa devido à conduta antiética. Respondi curto e direto. Ela fez escolhas. Consequências são naturais. Não haverá contato, não haverá perdão, não haverá absolvição. Bloqueie-me, ou serei forçada a documentar isso também. Letícia me bloqueou imediatamente. Conversei com amigas próximas. Marina, mãe da escola que tinha alertado sobre comportamento de Bianca, me ligou. Camila, você ouviu? Ouviu o quê? Mães da escola estão falando. Aparentemente Bianca tinha histórico. Paula, mãe do Rafael da turma do ano passado, confirmou que Bianca flertava pesadamente com o marido dela. Ele rejeitou, mas ficou desconfortável. Nunca reportou porque não queria criar problema. Padrão confirmado. Não foi caso isolado. Foi comportamento sistemático, predatório, repetido com múltiplos alvos até encontrar vítima receptiva. Mais alguém? Juliana. Não confunda com sua advogada, outra Juliana, mãe do Lucas. Marido dela também relatou investidas inadequadas. Mensagens fora de contexto escolar, convites para café em horários estranhos. Por que ninguém falou nada antes? Você sabe como é. Vergonha, dúvida, medo de não ser levada a sério. Ah, ela é só simpática. Você está exagerando. Cultura de minimização protege predadores. Verdade dolorosa. Quantas famílias Bianca poderia ter destruído se tivesse encontrado maridos menos éticos ou mais vulneráveis? Quantas crianças usadas como pontes para intimidade inapropriada? Escrevi para a coordenação da escola. E-mail formal documentando relatos que tinha recebido. Para fins de registro e prevenção futura. Sugiro fortemente revisão de protocolos de conduta e treinamento de identificação de comportamento inadequado. Diretora Helena respondeu pessoalmente. Recebemos seu e-mail. Já iniciamos revisão completa de políticas de interação professor-família. Implementaremos treinamento obrigatório sobre limites profissionais e canal anônimo de denúncia. Agradecemos por forçar essa mudança necessária. Pequena vitória. Não trazia minha família de volta, mas protegia famílias futuras. A advogada me atualizou sobre o processo. Bianca está tentando acordo extrajudicial. Ofereceu pagar danos morais em troca de retirada de restrição de aproximação. Recuso. Dinheiro não compra a segurança do meu filho. Restrição permanece. Confirmado. Renato está cooperando completamente. Assinou todos os documentos. Concordou com todas as cláusulas. Divórcio deve ser homologado até fim de agosto. Agosto. 2 meses para encerramento legal. Encerramento emocional demoraria mais, muito mais. Renato estava cumprindo o regime de visitas religiosamente. Buscava Theo sexta à tarde, devolvia domingo à noite. Sem atrasos, sem desculpas. Tentando ser pai presente, compensar falha como marido.
Conversamos pouco. Necessário sobre logística de Theo, nada pessoal. Cordialidade fria, distância respeitosa. Até que ele me procurou. Sábado de julho, devolvendo Theo após fim de semana. Posso falar com você? 5 minutos? É importante. Theo foi para quarto. Ficamos na porta, eu bloqueando a entrada simbolicamente. Bianca está me perseguindo, ele disse cansado. Como assim? Mensagens constantes, ligações bloqueadas. Ela apareceu na porta do meu trabalho ontem. Quer conversar, diz que eu devo isso a ela. Você deve 0 a ela. E deve tudo ao seu filho. Eu sei, já bloqueei em tudo. Já avisei segurança do prédio. Mas ela não para. Está desesperada. Não é meu problema. É seu. Você criou essa situação. Eu sei. Mas estou te avisando caso ela tente contato contigo ou apareça perto do Theo. Alerta legítimo. Se ela chegar perto do Theo, ordem restritiva vira processo criminal. A advogada já está preparada. Bom saber. Só queria te deixar ciente. Ele foi embora. Situação irônica. Renato sendo assediado por ex-amante desesperada, enquanto ex-esposa observava de longe sem pena, sem compaixão. Semana seguinte, Bianca tentou contato final. Carta física, enviada por correio. Caligrafia caprichada, papel perfumado. Teatralidade até o fim. Li por curiosidade mórbida, não por interesse genuíno. Camila, sei que me odeia. Entendo. Mereci seu ódio. Mas precisa entender meu lado também. Eu estava sozinha, vulnerável, saindo de relacionamento abusivo. Renato pareceu ser salvação. Homem maduro, estável, atencioso. Ele pintou o quadro de casamento morto, esposa indiferente. Acreditei nele. Apaixonei-me pela versão dele. Quando descobri verdade, que ele mentiu sobre o estado do casamento, que você não sabia de nada, já era tarde. Já tinha perdido emprego, reputação, futuro. Você arruinou minha vida completamente. Eu errei, sim. Mas punição foi desproporcional. Perdi carreira que construí por anos. Estou sem emprego há meses. Meu nome está destruído na comunidade escolar. Nunca mais vou trabalhar na área. Você conseguiu vingança. Espero que tenha valido a pena. Bianca. Carta oscilava entre pedido de compaixão e acusação velada. Vitimização misturada com culpabilização. Manipulação até a última palavra. Fotografei carta. Arquivo documental. Mostrei para a doutora Juliana. Ela admite caso. Admite que sabia de você, mas tenta justificar. Isso é útil? Muito. Admissão escrita de conhecimento sobre casamento. Destrói qualquer defesa futura de não sabia que ele era casado. Guarde original em lugar seguro. Não respondi carta. Silêncio era resposta suficiente. Bianca desistiu após isso. Ou encontrou novo alvo, nova obsessão, nova vítima potencial. Vida continuou. Rotina estabelecida. Theo, adaptando-se lentamente à realidade de 2 lares, calendário dividido, pais separados. Uma noite, ele me perguntou: Mamãe, você vai casar de novo? Pergunta inocente, curiosidade genuína de criança tentando entender novo normal. Não sei, filho. Talvez um dia. Por agora, estou focada em você e em mim. E o papai? Papai também está focando em ser melhor pai para você. Resposta cuidadosa, verdade parcial. Renato estava tendo que reconstruir vida também. Sozinho, enfrentando consequências, aprendendo lições tardias. Justiça não é sempre dramática. Às vezes é silenciosa, processual, burocrática. Formulários preenchidos, assinaturas coletadas, carimbos aplicados. Mas justiça havia sido feita. Verdade havia sido exposta. Predadora havia sido removida. Família havia sido preservada dentro do possível. E eu ainda estava de pé, mais forte, mais sábia, mais cautelosa. Cicatriz permaneceria, mas não definiria meu futuro. Capítulo 8. Virada e consequências. Agosto trouxe calor e finalmente resolução legal. Dia 27, terça-feira, às 14 horas, audiência de homologação no Fórum Central. Juíza doutora Ana Beatriz Campos presidindo. Sala simples, ambiente impessoal. Eu, Renato, advogados de ambos os lados. Doutora Juliana ao meu lado direito,
Dr. Fernando representando Renato à esquerda. Mesa comprida, Renato na outra ponta, distância física representando abismo emocional. Juíza revisou. Acordo. Voz monótona, profissional, lendo cláusulas como se fosse lista de compras. Para ela, mais um processo. Para mim, encerramento oficial de capítulo inteiro da vida. Divórcio consensual baseado em quebra irreparável de confiança conjugal. Partilha igualitária de bens adquiridos durante casamento. Guarda compartilhada do menor Theo Azevedo, 7 anos, com residência principal materna. Regime de convivência, finais de semana alternados, férias divididas, pensão alimentícia fixada em 30% dos rendimentos líquidos paternos. Cláusula adicional de restrição de aproximação da senhora Bianca Moura ao menor e contextos escolares. Olhou por cima dos óculos. Ambas as partes concordam com todos os termos? Sim, Excelência, doutora Juliana confirmou. Sim, Excelência, doutor Fernando repetiu. Divórcio homologado. Sentença transitará em julgado em 15 dias. Após esse prazo, ambas as partes estarão oficialmente divorciadas. Próximo caso. 15 minutos. 11 anos de casamento dissolvidos em 15 minutos de leitura burocrática e confirmações monossilábicas. Saímos do fórum. Renato tentou conversar. Camila? Não, acabou. Agora é só coparentalidade. Qualquer comunicação sobre Theo pode ser via WhatsApp. Emergências pode ligar. Fora isso, não temos mais o que conversar. Ele assentiu, derrotado, resignado. Foi embora no carro dele, eu no meu. Capítulos fechando. Vidas se separando definitivamente. Acordo provisório virou permanente. Renato alugou apartamento em Moema, 2 quartos, decorou um especialmente para Theo. Videogame, prateleiras de Lego, pôsteres de super-heróis. Tentando compensar, tentando criar espaço acolhedor. Primeira semana de adaptação foi difícil. Theo chorou querendo vir para casa na sexta à noite. Renato ligou. Ele quer falar com você. Oi, filho. Mamãe, posso voltar para casa? Coração apertou. Filho, você está na casa do papai. É sua casa também agora. Papai te ama, preparou tudo especial para você. Tenta se divertir. Amanhã tem sorvete, parque, vai ser legal. Mas eu sinto sua falta. Também sinto sua, mas a gente se vê domingo à noite. É rapidinho. Aproveita tempo com papai. Ele relutantemente concordou. Criança adaptável, resiliente. Mais do que adultos às vezes. Mães da escola me apoiaram silenciosamente. Abraços rápidos na saída, mensagens de encorajamento, convites para café. Marina, especialmente presente. Você foi corajosa. Muitas mulheres descobrem traição e ficam por conveniência, por medo, por pressão social. Você escolheu dignidade. Não foi coragem. Foi necessidade de preservar sanidade. É coragem sim, e serve de exemplo. Consequências para Bianca continuaram. Reputação destruída em comunidade escolar de São Paulo. Rede de fofoca eficiente, informação viajando rápido. Nenhuma escola particular queria contratar professora demitida por justa causa devido a relacionamento inapropriado com pai de aluno. Ouvi por Marina que Bianca tentou processo trabalhista contra a escola. Alegou demissão injusta, perseguição, discriminação. Escola apresentou o dossiê completo. Prints, depoimentos, relatórios de comportamento inadequado. Processo foi julgado improcedente. Demissão mantida como justificada. Bianca perdeu em todas as frentes. Renato enfrentou consequências menores, mas existentes. Colegas de trabalho descobriram. Fofoca de escritório, olhares de julgamento, perda de respeito. Carreira não acabou, mas mancha permaneceu. Ele teve que passar por treinamento de ética corporativa. Uso inadequado de cartão da empresa para gastos pessoais, mesmo que reembolsados depois, violava políticas internas. Advertência formal, sem promoção por 2 anos. Vida financeira redistribuída. Conta conjunta fechada, contas individuais abertas. Partilha de bens executada. Apartamento onde morávamos foi vendido. Valor dividido meio a meio. Comprei apartamento menor, 2 quartos, ainda em Moema. Perto da escola de Theo, perto do trabalho. Recomeço físico, espaço novo sem memórias contaminadas.
decorei com a ajuda de Theo. Cores vivas, plantas, fotos novas, construindo identidade própria, lar que era meu, não nosso. Terapia começou. Para mim e para Theo. Doutora. Renata me ajudou a processar traição, traumas, reconstrução de confiança, sessões semanais, lágrimas frequentes, progresso lento mas constante. Theo com psicóloga infantil, doutora Carolina. Trabalhando sentimentos sobre separação, medos de abandono, ajustamento à nova rotina. Ela relatou que ele estava processando bem. Resiliência infantil impressionante. Ele sabe que é amado. Isso é fundação suficiente para a saúde emocional. Vocês estão fazendo certo protegendo ele de conflito parental. Setembro chegou com renovação simbólica. Theo voltou às aulas, turma nova, professora nova. Senhora Cláudia, 52 anos, experiente, maternal. Nenhum risco de repetição de trauma. Reunião de pais e mestres. Fui sozinha. Renato tinha agenda de visitas que não incluía reuniões escolares ainda. Divisão de responsabilidades clara. Senhora Cláudia me puxou de lado. Sei da situação do ano passado. Diretora me briefou. Quero que saiba que terei cuidado extra com Theo. Qualquer sinal de desconforto ou menção de adultos inapropriados, você será informada imediatamente. Obrigada. Isso significa muito. Escola implementou novas políticas. Comunicação professor-pais apenas via plataforma oficial da escola. Mensagens pessoais proibidas. Encontros individuais apenas com coordenação presente. Eventos com protocolo claro de interação. Mudanças nascidas de tragédia, mas mudanças necessárias. Proteção sistemática substituindo confiança ingênua. Vida social retomada lentamente. Jantar com amigas, cinema ocasional, yoga aos sábados. Redescobrindo autonomia, identidade fora de papel de esposa, mãe, mulher traída. Homens tentaram aproximação. Colega de trabalho, conhecido de amiga, perfil no app de relacionamento que baixei e apaguei 3 vezes antes de manter instalado. Não estava pronta. Talvez não estaria por muito tempo. Trauma de traição cria barreira invisível, muro protetor contra vulnerabilidade futura. Mas estava ok não estar pronta. Estava ok focar em mim, em Theo, em reconstrução interna, antes de abrir para a possibilidade externa. Outubro trouxe fechamento adicional. Ordem restritiva contra Bianca formalmente registrada. Duração de 3 anos. Violação resultaria em processo criminal, por descumprimento de ordem judicial. Bianca não violou. Ou tinha aprendido lição, ou tinha encontrado nova obsessão em cidade diferente, vida diferente. Não me importava mais. Ela havia se tornado footnote, nota de rodapé em capítulo encerrado. Renato e eu desenvolvemos coparentalidade funcional, comunicação estritamente sobre Theo, logística, escola, saúde, atividades. Sem assuntos pessoais, sem nostalgia, sem tentativas de reconciliação. Ele respeitava limites, cumpria acordos, pagava pensão pontualmente, comparecia a compromissos do Theo. Estava tentando ser pai melhor, pessoa melhor. Não apagava passado, mas criava presente diferente. Uma noite, Theo me perguntou: Mamãe, você ainda ama o papai? Pausa. Pergunta complexa. Resposta delicada. Eu amo pessoa que papai foi um dia, mas não amo pessoa que ele escolheu ser. Amor adulto é complicado, filho. Mas amor que eu sinto por você, esse nunca muda, nunca complica, nunca acaba. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Abraçou forte e voltou para brincar. Crianças precisam de verdade, não fantasia. Precisam saber que podem confiar em palavras dos pais, que honestidade é valor não negociável. Final de outubro, recebi mensagem inesperada. Marina. Bianca está trabalhando em escola municipal na Zona Norte. Paula viu ela. Quis te avisar. Informação, não ameaça. Bianca reconstruindo vida dela longe de círculos anteriores. Escola pública provavelmente não fez background check rigoroso, ou demissão privada não constou em referências. Não fiz nada com informação. Não era minha responsabilidade proteger crianças de escola desconhecida. Tinha feito minha parte, protegido meu filho, alertado instituição relevante. Resto era com mundo, karma, consequências naturais.
Novembro chegou com sensação de equilíbrio precário, mas real. Rotina estabelecida, dor ainda presente, mas manejável, futuro incerto, mas não assustador. Theo feliz na escola, progredindo academicamente, fazendo amigos, processando separação com ajuda terapêutica. Melhor resultado possível dada a circunstância. Eu mais forte, mais independente, mais cautelosa, mas não cínica. Trauma não destruiu capacidade de confiar completamente. Apenas ensinou a confiar sabiamente. Virada havia acontecido. Consequências haviam sido distribuídas. Justiça, imperfeita mas suficiente, havia prevalecido. Capítulo fechado. Novo capítulo começando. Página em branco esperando ser escrita com mais sabedoria, mais cuidado, mais respeito próprio. Capítulo 9. Reconstrução com o que importa. Dezembro chegou com calor e clareza. 1 ano desde primeiros sinais, 6 meses desde descoberta completa, 4 meses desde divórcio homologado. Tempo suficiente para cicatrização superficial, insuficiente para cura profunda. Mas progresso era progresso. Acordo final estava funcionando suavemente. Renato buscava Theo pontualmente, devolvia sem drama. Pensão depositada religiosamente dia 5 de cada mês. Terapia do Theo mostrando resultados positivos. Doutora Carolina relatou que ele estava processando separação de forma saudável, sem sinais de trauma duradouro. Crianças são resilientes quando cercadas de amor consistente. Theo sabe que ambos os pais o amam. Isso é fundação sólida. Fundação que quase foi destruída, mas foi preservada a tempo. Escolha de proteger filho acima de orgulho, acima de vingança, acima de raiva justificada. Partilha financeira finalizada. 50% de tudo. Apartamento vendido, dinheiro dividido, investimentos separados. Independência financeira completa. Conta bancária só minha, decisões só minhas, autonomia total. Comprei móveis novos para apartamento novo. Sofá que escolhi sozinha, mesa de jantar sem memórias associadas, cama king size só para mim. Espaço físico refletindo realidade emocional. Vida nova em lugar novo. Theo ajudou a decorar quarto dele. Pôsteres de dinossauros, prateleiras coloridas, escrivaninha para lição de casa. 2 casas, 2 quartos, 2 conjuntos de brinquedos. Duplicação necessária para a estabilidade dele. Escola virou aliada genuína. Senhora Cláudia, professora nova, atenciosa mas profissional. Limites claros, comunicação via plataforma oficial, sem ambiguidade. Theo prosperando academicamente, socialmente. Notas excelentes, amigos novos, participação ativa em atividades. Reunião de pais, dezembro, última do ano. Senhora Cláudia me chamou. Theo é aluno exemplar. Inteligente, colaborativo, empático. Você fez trabalho incrível preservando a estabilidade emocional dele durante período difícil. Elogio que importava. Não pela validação externa, mas pela confirmação de que prioridade certa tinha sido escolhida. Filho protegido, filho prosperando, filho amado apesar de tudo. Renato apareceu no final da reunião. Tínhamos acordado que ele poderia participar de eventos escolares desde que mantivesse distância respeitosa. Conversamos brevemente. Logística de férias, planos para Natal. Theo passa Natal comigo? Ele perguntou. Consultei calendário mental. Véspera com você, dia 25 comigo. Ano novo invertido. Ele fica comigo véspera, com você dia 1. Funciona. Obrigado por ser razoável. Não sou razoável por você. Sou razoável pelo Theo. Distinção importante. Cooperação não significava perdão. Civilidade não significava reconciliação, apenas significava coparentalidade funcional focada em bem-estar da criança. Vida social expandindo. Jantares regulares com amigas, eventos de trabalho, curso de cerâmica nas noites de quinta. Preenchendo o vazio não com substitutos, mas com atividades genuinamente prazerosas. Marina virou amiga próxima. Confidência confiável, suporte sem julgamento. Almoçamos juntas semanalmente, desabafos mútuos, risadas compartilhadas. Você está diferente, ela comentou. Mais leve. Trauma ainda está lá, óbvio, mas não define você mais. Verdade. Traição era parte da história.
não história completa. Capítulo doloroso, mas não epílogo. Terapia me ajudou a ressignificar. Doutora Renata paciente, perspicaz, desafiadora quando necessário. Você construiu identidade em volta de ser esposa, mãe. Renato tirou o papel de esposa, mas você continua sendo mãe. Continua sendo analista de dados. Continua sendo Camila. Quem é Camila sem rótulos relacionais? Pergunta profunda. Passei meses explorando. Redescobri paixões esquecidas. Leitura, caminhadas, fotografia amadora. Partes de mim adormecidas durante anos de casamento rotineiro. Não culpava casamento inteiro. 11 anos tiveram momentos genuínos, amor real. Mas relacionamento tinha me diminuído gradualmente. Renato também, provavelmente. Nós dois ficamos menores, menos vibrantes, presos em papéis ao invés de crescer como pessoas. Traição foi sintoma, não causa. Causa foi estagnação, falta de comunicação, complacência. Não justificava a traição. Nada justificava. Mas contextualizava. Entender não era perdoar. Era apenas entender. Perspectiva para futuro mudou. Inicialmente, após descoberta, via apenas destruição. Casamento arruinado, confiança quebrada, futuro incerto e assustador. Agora, dezembro, via possibilidade. Liberdade de construir vida segundo próprios termos. Relacionamento futuro, se acontecesse, seria escolha consciente, não continuação automática. Homens mostraram interesse. Colega de trabalho convidou para jantar. Aceitei. Jantar agradável, conversa fluida, beijo educado de boa noite. Segundo encontro, terceiro. Nada sério, nada apressado. Apenas exploração cuidadosa de possibilidades. Não estava procurando substituto para Renato. Estava conhecendo pessoas novas com padrões diferentes. Honestidade não negociável. Transparência obrigatória. Respeito fundamental. Alguns homens se afastaram quando souberam de história. Bagagem demais, disseram. Fiquei bem. Preferia solidão temporária a relacionamento com quem via traumas passados como defeitos ao invés de experiências formativas. Natal chegou com planejamento cuidadoso. Theo animado, lista de presentes, expectativas claras sobre logística. Véspera com papai, dia 25 com você e vovó. Entendi, mãe. Ceia de Natal na casa da minha mãe. Família estendida, tios, primos, ambiente acolhedor, amor incondicional. Perguntas educadas sobre vida nova, apoio silencioso mas tangível. Ninguém mencionou Renato. Deletado de narrativa familiar, presente apenas como pai do Theo, não como genro, cunhado, membro da família. Theo abriu presentes, Lego novo, livros, roupas. Felicidade infantil genuína, imune a complicações adultas ao redor. À noite, depois dele dormir, minha mãe conversou comigo. Você está bem, filha? De verdade? Estou, mãe. Não é felicidade completa ainda, mas é paz. E paz é suficiente por agora. Ela abraçou forte. Mãe, sabendo que palavras eram limitadas, afeto era universal. Ano novo trouxe reflexão inevitável. Ano que começou com casamento aparentemente estável, terminou com divórcio, reconstrução, transformação completa. Passei véspera com amigas, Marina, Paula, Juliana, jantar, champanhe, contagem regressiva, brinde à meia-noite. Há recomeços, Marina propôs. A dignidade, Paula acrescentou. A escolher-se, eu finalizei. Fogos explodiram sobre cidade. Ano novo, literalmente e metaforicamente. Janeiro trouxe balanço de jornada. 15 meses desde primeira desconfiança até reconstrução estabelecida. Montanha-russa emocional, legal, financeira, psicológica. Lições aprendidas impossíveis de resumir, mas tentei para a doutora Renata. Aprendi que confiança é construída lentamente, destruída rapidamente. Aprendi que sinais existem sempre, ignoramos por conveniência ou medo. Aprendi que proteger filho é prioridade absoluta acima de ego, raiva, desejo de vingança. Aprendi que sistema legal é imperfeito, mas necessário. Aprendi que recuperação é processo, não evento. Aprendi que posso sobreviver ao que pensei que me destruiria. Ela sorriu. E aprendeu que é mais forte do que imaginava. Isso também. Fevereiro, Theo completou 8 anos.
festa de aniversário em casa, colegas de escola, decoração de super-heróis, bolo de chocolate. Renato presente, educado, distante. Ex-marido cumprindo o papel de pai, nada mais. Theo soprou velas. Pedido secreto, olhos fechados, concentração intensa. Não perguntei o quê. Criança merece privacidade, magia, esperanças próprias. Mais tarde, guardando presentes, ele me abraçou. Obrigado, mãe. Melhor aniversário. Sempre, filho. Sempre. Vida não era perfeita. Cicatrizes permaneciam. Memórias dolorosas surgiam ocasionalmente. Desconfiança residual afetava novas interações. Mas vida era boa. Boa de forma diferente, mais autêntica, mais consciente. Felicidade não era a ausência de dor. Era a presença de propósito, escolha, autonomia. Camila de um ano atrás não reconheceria Camila de agora. Mais forte, mais sábia, mais cautelosa, mas não quebrada. Sobrevivente transformada em lutadora. Vítima transformada em protagonista. História não terminou em final feliz tradicional. Terminou em final real. Divórcio finalizado, acordo funcionando, filho prosperando, eu reconstruída. Traição aconteceu. Não podia mudar isso. Mas resposta à traição definiria futuro. Escolhi dignidade sobre drama, proteção sobre vingança, reconstrução sobre destruição. Escola revisou políticas, famílias futuras protegidas, pequena contribuição nascida de tragédia pessoal. Bianca enfrentou consequências, carreira destruída, reputação arruinada, justiça imperfeita mas existente. Renato aprendeu lições dolorosas. Perdeu família, enfrentou humilhação pública, carregava culpa permanente. Castigo proporcional ao crime. Theo preservado. Amado, seguro, prosperando. Objetivo alcançado. Eu livre. Livre de mentiras, manipulação, vida construída sobre fundação podre. Liberdade custou lágrimas, dor, meses de reconstrução. Mas valeu. Março chegou. Um ano completo desde descoberta inicial. Data que poderia ter sido lembrada como aniversário de trauma, virou marco de renascimento. Não celebrei. Apenas reconheci. Jornada percorrida, montanha escalada, tempestade atravessada. Para quem está passando por traição agora, para quem descobriu recentemente, para quem está no meio da tempestade, vai doer. Muito. Vai questionar tudo. Vai duvidar de si mesma, da realidade, das memórias. Normal. Mas vai sobreviver, mais forte que imagina, mais resiliente que suspeita, capaz de reconstruir vida que pensou estar destruída. Proteja as crianças. Prioridade absoluta. Acima de raiva, acima de orgulho, acima de desejo de vingança. Busque apoio profissional. Advogada competente, terapeuta qualificada. Não atravesse sozinha, documente tudo. Prints, extratos, fotos. Dados são poder, evidências são proteção. Não aceite migalhas de respeito, não aceite desculpas vazias, não aceite promessas de mudança sem ação concreta. E, acima de tudo, escolha-se. Sempre escolha-se. História não termina em traição, termina em recomeço. Minha história. Nossa história. História de quem sobreviveu e prosperou.